Olá pessoal, estamos aqui novamente. Eu sou o Antônio Dávila Júnior, responsável pelo blog e pelo canal no YouTube chamado Direito Financeiro em Tela, e o tema deste vídeo é o seguinte: quando tiver início as investigações das pedaladas fiscais no âmbito do Tribunal de Contas da União. Eu lembro que no primeiro vídeo desta série eu comuniquei que havia coordenado a auditoria que identificou as pedaladas fiscais que aconteceram no governo da ex-presidente da República. E é verdade. Mas a pergunta aqui que eu faço é: o que deu início a essas investigações? Foi a representação apresentada pelo procurador que atua no Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas da União, ou foi alguma outra iniciativa? Vamos ver? Para tanto, eu elaborei aqui uma espécie de linha do tempo que vai de junho de 2014 a setembro de 2014. Em junho de 2014, vocês podem ver aqui uma representação de minha autoria, efetuada com base em autorização que nos é dada a cada auditor. Lembrando, eu já não sou mais auditor do TCU, eu trabalho hoje na Câmara dos Deputados como consultor. Mas cada auditor do Tribunal de Contas da União, com base na lei orgânica do TCU e do regimento interno do TCU, pode representar ao seu superior imediato em relação a determinada irregularidade que ele identifica ao longo da execução de seus trabalhos. E foi o que eu fiz em junho de 2014. Representei ao meu secretário de controle externo a respeito de atrasos no repasse de recursos, de royalties, compensação financeira e salário e educação a estados e municípios. Mas com base no que eu fiz isso? Veja esse documento aqui que eu obtive à época em pesquisa no Sistema de Administração Financeira aqui da União. Essas informações que estão destacadas aqui, olha, depósito de royalties, petróleo, data de saque no Banco Central e aqui abaixo, data de emissão da ordem bancária, nos mostram o que estava acontecendo. O governo, no dia 30 de abril, que era o último dia do mês de abril de 2014, estava emitindo a ordem bancária após as 17 horas e 10 minutos, no caso aqui as 17 horas e 13 minutos, e a data de saque do recurso lá da conta única do Tesouro no Bacen só aconteceu no dia 2 de maio de 2014. Por quê? Era justamente isso que eu queria entender. E aí acabei descobrindo que toda vez que se emite uma ordem bancária após as 17 horas e 10 minutos, ela só é processada financeiramente no dia útil subsequente. Então o governo atrasava de propósito a emissão da ordem bancária para que o dinheiro só saísse da conta única e só, portanto, impactasse as estatísticas fiscais no mês subsequente. Aí eu elaborei uma representação que tem o seguinte texto: senhor secretário, etc, etc, etc. Coloquei aqui uma série de arrazoados, coloquei a situação, mostrei aqui alguns dados de ordem bancária que eu levantei com as datas de emissão, e todas elas tinham a seguinte característica: a hora de emissão sempre após as 17 horas e 10 minutos. Com base nesses fatos, eu elaborei uma proposta de encaminhamento à Corte de Contas, e essa proposta era no sentido de fazer diligências junto ao Tesouro Nacional, ao Banco Central, por aí afora, para identificar a razão desses atrasos. Essa representação que eu assinei é do dia 9 de junho de 2014, como está destacado aí na transparência. No mês de julho, o ministro relator, que era o ministro José Múcio Monteiro, que cuidava à época das unidades jurisdicionadas do Tesouro, Fazenda, Banco Central, Banco do Brasil, etc., autorizou a realização das diligências, e esse processo de número 015.891/2014-3 foi criado para a realização dessas diligências. Beleza? Está aí o despacho do ministro autorizando a realização das diligências. Todos esses documentos, é bom frisar, são documentos públicos. Beleza? No mês de agosto, o procurador Júlio Marcelo, que atua lá no Ministério Público de Contas junto ao tribunal, com base em uma série de informações, por exemplo, essa que eu vou mostrar no próximo slide. Veja aí, olha, depois nós teremos um vídeo especificamente para mostrar essa situação aqui. Esse gráfico mostra os saldos devedores da conta de suprimento de fundos lá da União, na Caixa Econômica,
no seguro-desemprego, no abono salarial, no Bolsa Família, o que estava evidenciando que a Caixa Econômica estava pagando todos esses benefícios com recursos próprios. Diante desses dados que estavam sendo publicados de maneira muito ampla em toda a imprensa à época, o procurador elaborou a sua representação. E depois, inclusive, ao longo da execução da auditoria, documentos foram obtidos que comprovavam a existência desses atrasos. Se você der uma olhada aí nesta linha verde que está aí no segundo parágrafo deste documento, que é um e-mail que havia sido trocado entre órgãos da administração pública federal, está aqui a comprovação de que a Caixa estava antecipando os pagamentos dos benefícios do seguro-desemprego e que à época já existia um saldo de até 2 bilhões de reais. Bem, com base nisso tudo, o procurador encaminhou ao ministro José Múcio, lembrando que ele era o responsável pela auditoria no âmbito dessas unidades jurisdicionadas de Tesouro, Banco do Brasil e por aí afora, encaminhou ao ministro um relato do que estava acontecendo, anexou reportagens jornalísticas, jornais, revistas de grande circulação e, ao fim, solicitou a realização de uma inspeção no Banco Central, no Tesouro, para verificar a natureza desses atrasos, verificar se isso daí estava sendo adequadamente registrado pelas estatísticas fiscais e se haveria algum tipo de operação de crédito vedada sendo realizada nestas operações, ok? O ministro autorizou a realização dessa inspeção, foi criado um processo específico para tal, que é o de número 021643, como está destacado aqui. Essa autorização foi dada no mês de setembro de 2014. Está aqui o despacho do ministro autorizando. Bem, com base nisso, o que é que foi feito em setembro? Eu, diante da similaridade entre aquela minha primeira representação e essa representação que havia sido autorizada em setembro, propus ao ministro relator, José Múcio Monteiro, o seguinte: ministro, dada a similaridade dos temas, eu proponho que aquele processo inicial seja apensado ao processo novo, para que eles sejam analisados em conjunto em função de tratarem dos mesmíssimos temas, ou seja, atraso no repasse de recursos por parte da União. O ministro autorizou e foi iniciada toda a auditoria relacionada às pedaladas fiscais, e o resto é história, todo mundo já sabe o que é que aconteceu. Se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, mostre aí para os seus amigos, para todo mundo, essa importante parte da história recente deste país. Um abraço, vamos mais, tem outros vídeos a seguir.